Olá, meus amigos e membros da comunidade K2Go. Sejam bem-vindos a mais uma live barra podcast que a gente grava toda quinta-feira às 17 horas ao vivo aqui com vocês e depois a gente edita e entrega mastigadinho no formato de podcast para várias plataformas diferentes aí, né? Inclusive o aplicativo da própria K2Go. Sejam bem-vindos, pessoal. Vamos chegando aí. Vamos entrando. Kogut, seja bem-vindo. Vamos lá. Fala, Thiago. Boa E tarde. aí, meu querido? Boa tarde, tudo Como é que você bom? tá? Tudo bem? Como é que tá o som aí? Que eu tô sem o fone agora. Tá ótimo, tô Ah, ouvindo então muito bem. estou aqui direto de Porto Alegre hoje falando com vocês. Daqui a pouco o Thiago vai mostrar uma novidade aí da onde que ele está falando. Mas antes disso, aí, muito obrigado, pessoal, que está sempre nos acompanhando aí, a nossa turma, André, JP Júnior, que está sempre conosco aí acompanhando as lives, os podcasts, e esperamos poder continuar agregando aí com vocês, né, com temas sempre relacionados a trazer paz, trazer um pouco mais conforto nessa batalha que é o dia a dia de ter um negócio dentro da odontologia dentro do Brasil, e principalmente, né, Tiago, que nós estávamos conversando numa reunião agora há pouco aí com o pessoal de radiologia, principalmente para quem tem um laboratório de prótese, que não é fácil. A missão não é fácil nessa época do ano, mas vamos lá, episódio número 117. Nossa, bastante tempo, hein? Episódio 117, cara, muita coisa. Eu queria até propor uma dinâmica um pouco diferente hoje, Thiago, fazer assim, não um review dos episódios, né? Que a gente vai falar aí sobre o lançamento do curso, né? Da segunda edição do Gestão Lucrativa para Laboratórios de Prótese. Mas vamos procurar trazer, claro que sem citar nomes, né? Nem locais, mas na tua visão e na minha visão, o que a gente conseguiu agregar através dessas consultorias, através dos cursos, dos depoimentos que vocês podem conferir lá na comunidade, como que a gente ataca, como que a gente aborda de forma prática esses problemas. E o que você acha? Bora lá? Bora, tamo dentro. Então vamos lá, fazer uma abertura rapidinha, lembrando para quem está chegando agora e para quem nos acompanha, só reforçando, essa live ela vai ser gravada e depois editada com os efeitos especiais aí do Super Thiago Kempen, para que vai ao ar amanhã, a partir de meio-dia, como episódio do nosso primeiro, do original Odontocast. Então, mesmo que você esteja agora assistindo, não deixe de acompanhar amanhã, porque é bem legal depois da edição. Normalmente é onde eu paro, sábado pela manhã lá, a caminho da feira, a pé, eu coloco lá no podcast, é muito bacana. Às vezes eu acabo aprendendo comigo mesmo e com você, Thiago. É Ah, é? interessante. É que tem os ensaios, porque aqui nada é ensaiado, né, cara? Nada é É. ensaiado. Então a gente vai depois, nossa, olha que sacada legal, né? Isso aqui foi bacana de ter colocado, porque a gente não lembra, né? Tudo bem espontâneo, né? Não teve nenhum desses 117 episódios aí que a gente combinou alguma coisa. Às vezes a gente até tenta, né? Mas É. depois sai totalmente do script. Quando com convidados a gente tentou ter um script, mas nem com eles deu certo. Com certeza. Ó, nosso amigo Marcos Celestrino, amigo, parceiro nessa longa jornada aí. Vamos juntos, né, Marcão? Fica aí que hoje tem bastante novidade e coisa boa para compartilhar com vocês. Então vamos lá. Começando. Olá, meus amigos e membros da comunidade K2Go. Eu sou o Marcos Kogut, Eu sou o Thiago Kempen. episódio número 117 do primeiro e único Odontocast. 117 semanas ininterruptas. E agora, chegando aqui, dezembro de 2021, a partir do dia 18, a gente vai fazer um pequeno recesso. Aí vai ficar a critério aí do nosso amigo, irmão aí, sócio, Thiago Kempen, se ele vai querer remasterizar, trazer alguns episódios aí na nossa ausência no recesso até o dia 10, ou a gente vai dar uma folguinha para os ouvidos de vocês. Mas acredito que não, né? Vocês vão querer continuar ouvindo com certeza. Então nós vamos pensar em algum formato aí durante o recesso. Mas vamos lá. E para você que não nos acompanha, não deixe de acompanhar o nosso conteúdo no Instagram, Arroba comunidade K2Go. o Facebook, Facebook.com/barra comunidade K2Go. o YouTube. youtube.com/barra comunidade K2Go. E o nosso tema de hoje, Thiago, qual é?
Gestão lucrativa para laboratórios. O lançamento da segunda turma, né, Kogut? Porque a primeira foi um sucesso. Foi um sucesso, muitos depoimentos legais de empresários, não só do laboratório, mas de clínica também, que participaram conosco aí nessa jornada. Muito bacana, foi muito gratificante. E agora nós estamos lançando a turma 2, que vai acontecer nos dias 8, 9, 10 e 11 de fevereiro, de terça a sexta, 2022. Não perca, manda um direct aí na comunidade, no Insta da comunidade. Para você que está nos ouvindo aí no OdontoCast, não deixe de acessar k2go.com.br e você já vai ver lá /curso de gestão, já vai ter lá o link, o acesso, as instruções, você já pode assegurar a tua reserva, nós vamos limitar as vagas até para dar uma atenção aí para participar. Mas sem mais delongas, vamos começar a entrar no assunto. A gente combinou aqui rapidamente de falar sobre a diferença que nós percebemos, né, do antes e do depois aí, nessa jornada aí de cento e tantas consultorias, a maioria em laboratório de prótese. Então a gente encontrou muito dinheirinho na gaveta, né, Thiago? Eu acho que a nossa proposta a gente tinha que adaptar, a gente tinha que alterar. Não fazer uma proposta por horas, por tamanho do negócio, por desafio, mas fazer uma proposta por quanto que consegue, um percentual daquilo que a gente consegue economizar ou reverter, né? Porque Aí joga lá em cima, né? 30%, aí já fica legal pra caramba. só da economia, né? Já tá bom, né? Já tinha dado um faturamento bem melhor. Não dá para reclamar, né, Thiago? A gente está indo bem. A K2Go é uma empresa que cresce 305% nesse ano de 2021. Claro que em 2020 nós tivemos a pandemia, não foi fácil para ninguém. E assim como nós, muitos parceiros, principalmente aqueles que passaram aí pela consultoria, a gente vê que está crescendo a olhos vistos e vai continuar crescendo. Então vamos lá, Thiago. Eu estou hoje aqui em Porto Alegre. E da onde você está transmitindo hoje? Aonde que eu te encontro? Se eu quiser te ver agora, como é que eu faço para te encontrar aí, Thiago? Hoje você vai me encontrar, vai ser em Porto Alegre mesmo, Kogut, que meu metaverso aqui falhou, cara. Esses são os problemas da tecnologia, né? Fiz uma propaganda enganosa, né? Eu falei para o pessoal transmitindo, o teu avatar estaria transmitindo essa live direto do metaverso, mas infelizmente a plataforma aí falhou, então, O Instagram não colaborou comigo, não. Vai ficar para a próxima, galera. A promessa aí, de repente, nós dois transmitindo do nosso fórum, do terreninho lá da comunidade K2Go, né? Direto, filosofando novidades e batendo um papo, por que não, né? Lá no fórum, direto do metaverso, né? Então vai ficar E a próxima reunião da K2Go, da equipe da K2Go, vai ser no metaverso, né? Cada um no seu avatarzinho conversando. E é interessante, né? A gente abordou esse tema aí numa palestra 2 semanas atrás em Conselheiro Lafayette, lá para os dentistas, né? A convite lá do Prolaf, do nosso amigo Vlamir e da Michele. E a gente abriu a palestra, claro que falando sobre odontologia, sobre fluxo digital, clínico laboratorial, mas também a gente abordou um pouquinho sobre isso que está acontecendo, um fenômeno que vocês podem ver. Hoje a grande mídia, a mídia tradicional já está falando desse avanço. Eu tenho meu investimento em criptomoedas, Thiago, e você? É claro que eu tenho, e diversificado ainda. Diversificado, perdi um pouco de dinheiro nessa última semana aí, mas está legal, né? E eu lembro que há um ano atrás, menos até, né? 2020, né? Meados de 2020, um terreninho no metaverso não dava R$ 1.000. Agora o mais barato, pelo menos a cotação da semana passada, que a gente estava vendo, R$ 91.000. E daí você pensa, mas isso aí é doideira, é coisa de nerd, vocês vão perder dinheiro se entrarem nessa. Não só nós, porque a Nike já entrou, a Nestlé já entrou, o Facebook está investindo pesado, mudou até o nome da empresa. Quer dizer, o relacionamento nas mídias, o relacionamento com clientes, com parceiros, vai criar uma dinâmica totalmente diferente que eu nem imagino. Você consegue... Acho que nós temos que fazer uma live só sobre isso, né? Só sobre conjecturas, sobre o que a gente imagina, o que vai acontecer nessa nova pegada, nessa nova revolução, principalmente na comunicação, no relacionamento, e o que isso impacta na odontologia, porque não, né, Thiago? O que você acha que vai acontecer antes da gente entrar no tema da live? Eu vou dar um exemplo bem prático aqui, tá, Kogut? Hoje em dia, se você quer se manter fora de falar sobre metaverso, criptomoedas, tudo bem, mas começa a entender no mínimo sobre NFT, né? Porque essas non-fungible tokens, elas são o futuro dos contratos inteligentes da humanidade, né? Vamos dar um exemplo aqui. Vamos dizer que você é um músico. Se você quer lançar um disco e atingir milhões de pessoas, você normalmente vai precisar de uma gravadora. Mesmo que você faça sucesso lá no YouTube, para o disco, para lançar, normalmente você precisa da gravadora, para financiar aquilo ali, porque é muito caro, é muito difícil fazer um lançamento assim.
Agora, com NFTs, se você lança aquele CD, quem está financiando aquilo lá são os próprios fãs. Por que ele está financiando aquilo? Porque ele compra o direito autoral daquele álbum lá junto com você. O NFT é um contrato inteligente que você tem acesso mesmo ali, né? Então, aquele fã que comprou e subfinanciou o disco do artista vai ganhar dinheiro com a venda daqueles discos. Então, esse aí é um dos futuros do comércio, dos contratos, de outras coisas que a gente tem para o mundo. E, com certeza, isso aí vai atingir a odontologia de diversas formas mesmo, né? Um exemplo que eu posso dar, as anatomias 3D. Hoje em dia, por exemplo, a gente tem a mais comum, que tem a do Knut Miller, né? Você tem que comprar um módulo ali no Exocad ou na MAN, e aí você tem a biblioteca do Knut Miller. Existem várias pessoas que têm acesso a essa biblioteca do Knut Miller. Acontece, conseguiram, entre aspas, craquear. Na verdade, é muito simples de fazer aquilo ali, né? Mas, a partir do momento que aquela biblioteca se transforma em uma NFT, aquilo é um contrato inteligente. Mesmo que as pessoas reproduzam de alguma forma, em algum momento, né, aquilo ali vai se perder nos arquivos, não consegue manter a mesma qualidade, assim como um PNG e outras coisas. Mas o original é seu, aquele contrato original é seu. Então aquela anatomia pode ter uma forma de você já monetizar, vendendo anatomias em formato de NFT, por exemplo, por criptomoedas. Então parece papo de maluco, mas é uma coisa que já está acontecendo em outros mercados e muito provavelmente vai vir para a odontologia, porque a odontologia todo mundo sabe que é extremamente lucrativa, né? Exatamente. E outra, nós estudando sobre isso, né, Thiago, vendo ali a possibilidade de colocar um terreno, um fórum, ter um ambiente K2Go aí no Decentraland, que é um dos metaversos que estão disponíveis aí para você entrar. E você entra com um avatar básico e se você quiser equipar, por exemplo, um óculos, se você quiser um bonezinho, uma roupinha diferente, você tem que ir lá no shopping e trocar por criptomoedas que você compra com dinheiro real. Então isso já existe. E por que não eu ter um dente diferente, né? Uma anatomia diferente quando você conversa, porque está evoluindo muito isso daí, né? Esses dias aí eu assisti o filme Soul na Disney e é impressionante como você se envolve como se fossem personagens reais mesmo. Apesar que tem um formatinho de desenho, mas tá tudo tão perfeito hoje, tão real. Então, olha só quantas oportunidades estão entrando e a gente ainda está naquela discussão se eu devo ou não devo entrar no digital, né? Não, e essa questão de metaverso, por exemplo, se tornou um assunto muito atual hoje em dia, por exemplo, mas eu lembro que na época que eu estava no colégio, no terceiro ano de colégio, fazendo meu TCC, entre aspas, ali do colégio, né, já existia o Second Life, que era um metaverso onde várias pessoas interagem entre si ali no mundo real, que é muito parecido com os famosos de hoje, né, que é o Decentraland e o Sandbox, mas ali dentro do Second Life já tinha um negócio sendo vendido, os terrenos sendo vendidos e milionários já também, né? E na época eu queria fazer um projeto que era um metaverso, entre aspas, não era tão complexo que nem o deles, para a Bolsa de Valores. Hoje em dia já é aplicativo de celular, tem gente que faz isso, né? Naquela época seria novidade. Então, isso já existe há muito tempo, esse conceito já existe há muito tempo. Está popularizando agora, porque agora é que está começando a render muito dinheiro. Por quê? Pensa num formato de jogo, por exemplo. Né? Em jogos sempre existiram avatares, que você vai lá, troca uma camisa, troca uma calça, troca um tênis. A arma, você tem o skin de uma arma, que ela vai ser camuflada ou ela vai ser cromada. Existem vários jogos que vendem essas coisas, só que você comprava e acabou. Aquilo lá, você não pode fazer mais nada com aquilo. O conceito do NFT hoje em dia, por exemplo, monetiza isso. Assim, ó, eu comprei, mas em algum momento não vai ser vendido isso aqui mais. Então, eu comprei, eu vou vender mais caro ali no futuro. Então, já tem pessoas trabalhando como se isso fosse um investimento. Então, aquilo que eu falei da biblioteca, pode ser que você invista em comprar bibliotecas dos outros, porque no futuro vai ser raro e você consegue revender. Até as próprias tecnologias, né, equipamentos, a gente sabe que a China faz vários equipamentos diferentes. Eles conseguem financiar o projeto de um equipamento através de criptomoedas, de NFTs. Cara, é uma loucura do tanto que esse mercado futuro aí pode trazer. Para quem tem facilidade, como nós mesmos, né, Tiago? Nós ministramos palestras e cursos, né, nos ambientes virtuais hoje. Teve agora recente, né, um show da Beyoncé em Decentraland, onde vários milhares de avatares compareceram lá para assistir ao show ao vivo dentro do metaverso. Imagine você dando uma aula, você fazendo um congresso
você É mostrando. um Spolab, um Ciosp no metaverso, né? Ia ser mais barato do que pagar passagem. Só que, e daí ainda tá para ter aquela interação que a gente tem pessoalmente ali, a mesma conversa, só não vai ter o chopp, igual que é a mesma, aquela graça de estar ali, né? O espírito, o calor. Mas as pessoas estão cada vez, essas próximas gerações todas, elas estão vindo de joguinhos de videogame. Imagina essa galera da geração que cresceu no meio da pandemia e não teve contato nem para jogar bola na rua, né? Essa galera já está acostumada a viver dentro do metaverso deles ali. Daqui a pouco a realidade é que vai acontecer vários congressos desse tipo, né? Com certeza. Bom, gente, e para assegurar o seu terreno, para ir no, para equipar o seu avatar, para os poderes, para ter lá o teu curso, a tua aula, para mostrar a tua técnica, porque é aí que vai se concentrar a gama de relacionamento das redes sociais, porque ninguém menos do que o dono do Facebook, que é o dono do Instagram e do WhatsApp, está nessa jogada, o cara do Google, o cara da Microsoft, está todo mundo nessa pensando nisso e desenvolvendo soluções em cima disso. Então, é claro que a gente vai acabar participando, né? Cedo ou tarde a gente vai, né? Não adianta fazer cara feia ou a gente se conforma numa aposentadoria e ficar fora disso, né? Que eu acho muito difícil, né? Porque o relacionamento vai ser a partir daí. Ou a gente começa a se informar minimamente a respeito disso, como aconteceu no passado, quando a odontologia, quando criou-se lá, por exemplo, a moldagem digital na odontologia, os primeiros CAD/CAM, primeiro vem lá aquela questão de você entender, procurar entender o que isso pode trazer de benefício, e quando cai a ficha, entender que tem uma curva de aprendizado também em cima disso, e hoje, aqueles pioneiros que foram lá, hoje nós podemos dizer que, tirando algumas exceções, são os grandes laboratórios do Brasil. Então, vamos lá, Tiago. Gestão lucrativa para laboratórios de prótese, segunda edição, não perca. Você que começou o teu projeto com base num sonho, naquele curso, naquilo que você gosta de fazer e de repente isso se tornou uma dor. Por que uma dor? Porque você começou a ter problemas oriundos de gestão, falta de caixa, aquela sensação de que está trabalhando muito, não está ganhando menos do que deveria, problemas com funcionários, problemas de entender, será que eu consigo investir, será que eu não consigo? Meu fluxo de caixa, por que não bate a minha conta do banco lá com o que eu penso que eu estou cobrando? Como é que eu faço? Pô, estava tudo certo lá para investir, fiz uma continha lá e agora faltou dinheiro. Por que acontecem esses fenômenos? Tudo isso são, e muito mais, são temas que serão abordados, então, nos dias 8, 9, 10 e 11 de fevereiro de 2022, das 19 às 21 horas, 21h30, tem hora para começar, às vezes a gente estende um pouquinho, com todos os materiais das aulas online, todo o material aula gravada que você vai ter para sempre, enquanto houver internet, você vai estar lá consultando a sua aula, recebendo os materiais e ainda de bônus, tendo acesso a um planejamento econômico financeiro lá do seu próprio negócio. E aí, a dinâmica que eu combinei aqui com o Tiago é comentar não só a experiência da primeira edição do curso, e você mandando um direct lá, você já segura a sua vaga, já coloca lá a sua intenção, a nossa equipe vai entrar em contato, vai conversar com você, vai te passar as condições, está muito acessível mesmo. É um curso que dá um retorno muito grande. É interessante que vocês vejam os depoimentos da primeira turma, né? E até entre em contato com esse pessoal que fez lá a primeira turma. E aí, Tiago, eu queria falar um pouquinho, voltar uma coisa que já foi tema da live, mas que a gente aborda no curso, que são os custos invisíveis. E que são os dinheirinhos nas gavetas dos laboratórios. Eu queria fazer, assim, então, um pequeno bloco agora dessa nossa live, desse nosso podcast, relembrando um pouco de custos invisíveis, começando pelo conceito. Porque nós aprendemos a diferença entre custo e despesa, entre custos fixos e custos variáveis, isso durante o curso e também na consultoria, mas também nós abordamos muito forte os custos invisíveis. E qual que é a diferença? Por que ele se chama invisível? Porque é aquele custo que não aparece no relatório. Por exemplo, você não fez a jogadinha de fator R, você está no Simples Nacional e fechou em 26% o peso da tua folha mais Prolabore em relação ao faturamento. E só aí você perdeu R$ 5.000 de tributo, uma guia que poderia ter sido R$ 5.000, se você fatura em torno de 80, 90, 100 mil por mês, poderia economizar aí entre 3 e 7 mil reais no mês, mas só por falta de atenção nisso, porque o teu contador não te orientou em relação a isso, você perdeu esse dinheiro. Vai aparecer essa perda? Não vai. Você vai receber a guia, você vai pagar, e tá tudo bem, mas você não sabe que esse custo está lá. É um dos custos invisíveis. Agora, nesse bate-bola, outro custo invisível aí, Thiago, vamos lá.
Custo invisível, um dos meus favoritos é o custo de oportunidade, né? Por exemplo, eu vou colocar para fresar um protocolo aqui na minha fresadora, ele vai demorar 3 horas. Quantas facetas eu consigo fresar no mesmo tempo ali? Ah, não, mas o protocolo, o faturamento é maior, mas o risco também é maior, a complexidade também é maior, né? Então, pensar nisso. Não estou falando que é errado fresar um protocolo em relação às facetas, mas tem que pensar que pode gerar um custo de oportunidade. Então, tem que entender qual que está te dando o melhor retorno em oportunidade ali. Outro custo de oportunidade fácil da gente identificar aqui, né? Que é o que mais perguntam para a gente, né, Kogut? Ah, vale a pena fazer de silicato fresado? Depende, a gente tem que ver esse custo de oportunidade que você tem. Qual é a sua equipe, qual é a sua estrutura, quanto você paga naqueles insumos, como é a sua produção, qual é a maturidade da sua equipe, como é o seu processo. E aí a gente fala, olha, vale mais a pena você continuar injetando, na verdade, ou então vale mais a pena você fresar. Ali você está conseguindo medir um custo de oportunidade que não sai em relatório. Você tem que juntar um monte de dados para poder gerar essa informação. E essa parte do injetar versus fresar é um tema bem interessante, tá? Que eu espero que a gente converse, inclusive, com o Herbert. O Celestrino está aí nos ouvindo, né? Ele fez uma aproximação, a gente está em contato. Talvez seja um tema de uma live futura, aí, porque ele tem as duas soluções, né? Tem tanto a parte de fresagem quanto de injeção. E não só isso, Thiago, eu concordo totalmente, né? Tem a questão lá o grau de maturidade, o teu modelo de negócio, mas assim, se for para tomar uma decisão de comprar um equipamento CAD/CAM e gastar R$ 500.000, e você tem um laboratório pequeno, 4, 5 funcionários, eu já posso, sem fazer muita conta, e esses funcionários estão acostumados já com injeção, já foram criados nesse ambiente do processo tradicional, eu já posso dizer de antemão que você não vai conseguir pagar o teu investimento por um bom tempo. Por quê? Porque não só a parcela do investimento vai aumentar muito o teu ponto de equilíbrio, uma outra coisa que a gente vai falar daqui a pouco, vai aumentar muito. Vai ter uma curva de aprendizado até você conseguir fazer isso, e você vai ter insumos de produção muito mais caros, porque daí na tua planilha de custo vai entrar lá o custo do bloco, que é muito maior do que o custo da pastilha, vai entrar o custo da prestação da máquina, o custo da fresa, treinamento e capacitação. Não queira fazer a loucura que eu já vi muitos amigos meus, inclusive, fazerem, o Thiago também já deve ter passado por isso, de comprar um equipamento de R$ 500.000 e colocar uma pessoa que não entende nada de anatomia, nada de prótese para operar a máquina, pensando que é só seguir o passo a passo indicado lá naquele treinamento de um dia que o fornecedor te dá, que você vai conseguir fazer um enceramento perfeito digital. Concorda, Thiago? Com certeza, né? Na verdade, o investimento é muito alto, né? Se você quer ter um CAD/CAM completo, ou seja, ter uma fresadora ali dentro, você tem que ter escala. A palavra do momento é escala, né? É entender que você tem que vender muito porque os custos aumentam sim, só que diminui a necessidade de mão de obra, por exemplo, e provavelmente também vai diminuir a necessidade de você ali envolvido. Por que eu disse provavelmente? Porque a gente também vê que o que é mais comum é comprei o CAD, agora eu tenho que pagar. Então, ninguém consegue aprender isso aqui na velocidade que eu espero que aprendam, então eu vou ali fazer eu mesmo, né? E para isso sai da bancada de cerâmica, que é a parte que mais agrega valor final, né, naquela prótese, né? E vai para uma parte que é de projeto, por exemplo, que tecnicamente o custo para terceirização é relativamente baixo, principalmente pensando que é um custo variável, né? Não é um custo fixo, então se você está vendendo, você está pagando. Então você pode colocar isso aí no preço. O cara para de fazer a cerâmica e começa a desenhar lá, porque é só ele que consegue resolver isso no laboratório. Estou falando isso é errado? Não é errado também, depende, tem que ver qual que é o seu modelo de negócios, né? Se está você sozinho aí no laboratório, por exemplo, e tem uma pessoa que é muito júnior, às vezes vale a pena separar, sentar e desenhar, mas talvez na maioria das vezes valha mais a pena você terceirizar, né? Esse é um outro custo de oportunidade, inclusive, Kogut. A terceirização, né? Não, nem fale. E também é muito complicado também, né? A gente falar em terceirização, né? Porque terceirização depende de um nível de serviço. Você perde o controle do teu processo de produção. A gente sempre indica, vale a pena, mas não é uma conta simples financeira. Ah, eu pegar um custo de R$ 5.000 lá de um bom cadista, dividir lá por tantos, eu pago lá R$ 25 lá uma terceirização,
Então, 200, se ele desenhar lá 200, já está pago. Enquanto não chegar, eu vou só terceirizar. Mas é complicado também, porque o relacionamento com, infelizmente, as empresas, principalmente aqui no Brasil, ainda não tem um conceito que a gente vê muito lá fora. E eu não estou dizendo que lá fora é melhor, tá, gente? Estou dizendo que a gente não vê, mas a gente pode desenvolver aqui um conceito que é o SLA, que é o nível de serviço acordado, tá? O Standard Level Agreement, sobre nível de serviço. E que se eu não entregar o projeto em tantas horas, dentro do nível que foi, e seguindo o protocolo de submissão dos casos que eu fiz, eu sou penalizado com isso, até o ponto de eu não poder cobrar de você. Isso é um SLA, e a gente não vê isso aqui, né? Então, infelizmente, ainda tem essa complexidade, mas isso são contas que a gente vê e faz muito. Então, são decisões. E na hora também uma outra coisa que eu observo muito, Tiago, é a hora de decidir fazer um investimento em equipamento. Então, por exemplo, né, tem muitos laboratórios agora já perceberam a oportunidade com escaneamento intraoral. Porque quando não está fazendo trabalho de escaneamento e captando serviços, pode estar na bancada e você reduz muito, em 3, 4, 5 vezes, o tempo de escaneamento do scanner de bancada se você fizer o escaneamento de modelo, de moldagem com o intraoral. Isso o Thiago pode até explorar um pouquinho mais. Então, realmente tem esse benefício. Mas só que daí você vai fazer uma conta, né? Ah, eu vou comprar um bom scanner, equipamento, vou ter que comprar computador também, né? Vou ter aqui o negócio. E aí vem aquela coisa, né? Você fecha lá o teu resultado do mês, você viu, né? Você faturou, você finalizou 100 mil de pedidos, teve 70 mil de custos fixos e variáveis, vamos supor, né? Então sobrou 30 mil. E daí você pensa o seguinte, né? Qual que é a conta mais óbvia? Se eu faturei 100 mil, se eu tive de despesa total 70 mil, é sinal que sobrou 30 mil. Então, aquela continha de padeiro que a gente faz é o seguinte, não, a prestação do scanner é 10 mil, né? Então, eu posso assumir, né? Posso assumir lá 10 vezes de 10 mil, posso assumir que ainda me sobra 19 mil, 20 mil, né? Vamos supor, né? Só que daí você não vê que para fazer aqueles 10 mil, você não vai consumir só custo fixo. Você vai consumir custo variável. Não é só o custo fixo. O que é o custo variável? Você vai, para produzir o valor equivalente a 10 mil para pagar aquela prestação, cada vez que você está na bancada, cada vez que você está trabalhando, você está consumindo materiais, você está consumindo insumos, tem que fazer uma provisão de imposto. Então, tudo isso soma. Então, normalmente, numa configuração dessa, você teria que, em tese, isso a gente mostra no curso com exemplos, inclusive exemplos reais, que se você tem lá, se está sobrando 30 e você coloca uma prestação de 10, para pagar essa prestação adicional, você tem que produzir 100. Então, você já zerou a tua margem, dependendo da tua composição entre custo fixo e variável. Isso é uma outra coisa que a gente vê e é onde a gente normalmente percebe quem faz aqueles investimentos e o pior, né? Não só isso. Tem alguns empresários que a gente viu, né, Tiago, que faz o investimento pensando, não, agora sim, entrei na tecnologia, agora estou bem alinhado, eu sei que vai ter uma curva de experiência, mas daí mantém o mesmo tamanho de equipe, por exemplo, de produção. Mantém o mesmo modelo de negócio antigo de produção. E aí o único efeito que ele percebe é ver o seu custo de produção aumentar. Porque normalmente isso também vem desamparado da falta de uma estratégia de ampliação, de captação de mais serviços. Concorda, Tiago? É o que eu chamo de modelo de negócio Frankenstein, né? Você está comprando um equipamento que, teoricamente, muda toda a cultura e o modelo de negócio da sua empresa, porque vai mudar portfólio de serviços, vai mudar portfólio de produção, de compra, vai mudar muita coisa ali dentro, né? Inclusive até pessoal, né? Até nome de cargo novo você vai ter na empresa. Então, é aquele equipamento digital, mas continua com o mesmo modelo de negócios antigo. Então, é mais ou menos como colocar uma injeção elétrica num carro a carburador, não encaixa. Você vai reclamar, ele não vai ligar, não vai funcionar, só vai piorar. Em algum momento, você vai perceber que tem que mudar. E aí, quando você percebe que tem que mudar, normalmente você está tão envolvido naquela produção que fica na decisão. Ah, peraí, o que eu faço agora? Eu tenho que aplicar cerâmica, eu tenho que desenhar no CAD aqui, e aí você começa a trabalhar até de madrugada, trabalhar fim de semana e outras coisas do tipo, que é muito comum na prótese, é muito comum mesmo, eu já passei por isso, meu pai já passou por isso, todos os ceramistas que eu conheço já passaram por isso, e a maioria dos TPDs já passaram por isso aí também, né?
Só que quem compra CAD, o dono do laboratório, normalmente tem isso aí um pouquinho mais pesado. Acaba tendo que fazer mais porque ele é a única pessoa que está de fato comprometida com aquilo, né? E um outro erro que eu vejo muito, Koguchi, mas é que é difícil de evitar, é muito, muito difícil de evitar, é a questão da mão de obra capacitada mesmo, né? A mão de obra no Brasil é muito difícil de conseguir pessoas boas e com vontade de trabalhar ali. Então, trazer, por exemplo, especificamente para poder, olha, eu quero desenvolver como o melhor cadista de todos. É difícil achar uma pessoa que quer fazer isso, que está com, geralmente entra no gesso, conhece a cerâmica, passa pelo CAD para chegar lá na cerâmica, né? Ou então não se desenvolve nem para isso. Então é complicado, cara. Como é que é essa parte da capacitação para você? Não, isso daí é em todos os sentidos. Em todos os sentidos, né, Thiago? Claro que o ideal é você ter um bom plano de cargos e salários. Eu estou dizendo o ideal, não estou dizendo que é fácil, tá, gente? Que é, os caras, eu queria ver eles aqui. Não, a gente está aí. A gente está com muitos laboratórios nesse momento no Brasil. Beijo grande para Gislene, Reginaldo, nosso amigo, Glaucia Câmara, que entrou aí. Só gente boa nos acompanhando. Que bom, gente. Só fazendo aqui um pequeno parênteses, né? Nós estamos falando aqui no episódio 117 do nosso DontoCast sobre a segunda turma do Gestão Lucrativa para Laboratório de Prótese, que vai acontecer entre os dias 8 e 11 de fevereiro, das 19 às 21 horas, ao vivo, com aulas gravadas, com material de apoio, com equipe de apoio. Tá muito legal. Se você tem interesse, se você conhece alguém que esteja precisando, e quem que está precisando? É aquele que deixou de ter alegria em devolver sorriso para as pessoas e começou a ter tristeza. Ele mesmo não consegue sorrir porque está com um problema de gestão dentro da sua empresa. Manda um direct. Se você conhece essa pessoa, pode ser um sócio, pode ser um amigo, algum colega de laboratório que reclamou contigo aí recente, manda um direct para acessar aqui agora e a gente já dá o caminho das pedras, não, o caminho das plumas para sair disso e dar pelo menos um norte para que direção que nós temos que ir. E agora, nessa época do ano, claro, Thiago, então tem que sim investir muito em capacitação. Eu falei lá do plano de cargos e salários, e dentro disso o plano de capacitação de mão de obra. Tá? Um grande erro que eu vejo também, que eu observo, não é um grande erro, às vezes é uma solução que apareceu ali como uma oportunidade, mas você tem que tomar cuidado. Quando você tira alguém de outro laboratório, quando você oferece dinheiro a mais, né, entra por dinheiro, sai por dinheiro, depois você acaba tendo um sócio onde só ele ganha, não tem responsabilidade nenhuma lá com o teu negócio, além de fazer as aplicações e levar o dinheiro, e muitas vezes mais do que o próprio dono, né? Então é bom ter um bom plano de cargos e salários, e dentro desse plano de cargos e salários, ter bem claro, olha, para você ascender lá de júnior para pleno ou para sênior, você tem que passar por essas etapas, você tem que entregar esse nível de serviço. E um outro processo que faz parte da capacitação principalmente para os donos, para os sócios, para os gestores, de conhecer minimamente a gestão do laboratório, porque tem muito dinheiro nas gavetas. Agora há pouco eu falei, mas como entrou mais gente boa aqui, eu vou repetir. Nós estamos em dezembro de 2021 e está na hora de você ver a tua estratégia fiscal, a tua estratégia tributária. Tem muito dinheiro nas gavetas. Por exemplo, para as empresas que estão no Simples, o Simples de pagamento mais Opa, pró-labore contribui. Oi, Thiago. Opa, voltou agora. Agora, se você está no Simples Nacional e você tem um pico de faturamento, que é normal acontecer agora nos meses de novembro e dezembro, você ter um pico de faturamento, mas a tua folha de pagamento não evoluiu, aquela que está registrada está dentro do CLT, mas pró-labore continua lá, né? É do mesmo tamanho. Daí você teve um pico do faturamento, e se você sair, por exemplo, dentro do Simples, pergunta para o teu contador, anota aí, você pergunta para ele, ele vai te explicar. Se você sair do anexo 3 para o anexo 5, e se você escapar do fator R, para um faturamento em torno de 90, 100 mil, se você não conseguir se enquadrar no anexo 3 e sair do fator R, você pode estar recolhendo uma diferença de 6 para 12 ou 13% de imposto dentro do Simples. Isso é uma estratégia que você faz mensalmente. Basta você emitir uma guia de previdência social, lá dizendo que declarando um pró-labore um pouquinho maior, mesmo que você não tire do caixa, você enquadra rapidamente. É claro que depois vai impactar na tua conta pessoa física, mas às vezes é um valorzinho pequeno. Eu já vi laboratório por conta de 1%, de ficar em 27%, foi a diferença de imposto a mais de R$ 7.500 dentro de um mês. Então, isso são custos invisíveis, é dinheiro na gaveta. E quer ver outro custo invisível? Eu sei que falar de contabilidade é chato, você não conhece, mas pode ser
perdendo dinheiro. Pergunta para o teu contador, eu estou no anexo 3, estou no fator R? Se ele falar sim, você está bem. Se ele falar não, cuidado, você pode estar tributando mais do que deveria. E se tem dúvida Foi uma também, dica boa essa, é fácil de tirar essa dúvida, né? essa dúvida, né? E eu estou falando de muito dinheiro, tá? Não é pouco dinheiro, E não. se ele não souber, você troca de contador. Não, se não souber, você orienta, né? Pede para consultar. Mas vamos lá. E outra coisa que você tem que... É um período propício, de novo, agora estamos falando de dezembro de 2021, nós vamos entrar em recesso. A maioria dos laboratórios vão parar ali dia 23, dia 24 e vão voltar lá no começo de janeiro, né? Depois do Réveillon. Como que está a minha tabela de preço? Será que não está na hora de eu reajustar o preço? Como que eu faço para reajustar o preço? Porque eu olhei para o vizinho do lado, ele não está mexendo, não vi nenhum movimento. Vou esperar ele se mexer para depois eu me mexer. Não, gente. Você tem que ter uma análise técnica em cima da tua precificação. E se você vê a necessidade de fazer esse reajuste, você tem que mandar um comunicado agora, um comunicado bacana, explicando lá para os dentistas que você atende, falar, olha, doutor fulano, doutora fulano, manda um comunicado padrão, de preferência com o nome dele, assim, pode mandar por WhatsApp, por qualquer meio de comunicação, a gente tem lá um comunicado, a gente tem modelos que a gente pode compartilhar, vocês mandando um direct. E aí, quando você manda isso, você tem que falar, olha, os custos de produção subiram mais de 30% nos últimos 12 meses. O IGPM vai bater aí a casa dos 15%, acho que já passou aí no acumulado até novembro, e tudo subiu. Basta você ver, né, o combustível lá, no começo da pandemia estava 3,36 lá em Curitiba, né? Agora está 6,30. Quer dizer, tudo isso reflete. Quanto que você pagava uma pastilha há 1 ano, 2 anos atrás? Quanto você paga? 16,74% acumulado do IGPM. IGPM 16,74%. Amanhã, eu não sei se é amanhã, né, Tiago, mas vai ter, eu acho que eu vou dar uma entrevista lá para uma... Qual que é a rádio aí de Belo Horizonte, Tiago? Falando sobre... Vai Oi? ser na Rádio Itatiaia. Então, amanhã nós recebemos um convite para uma entrevista na Rádio Itatiaia de Belo Horizonte, que é uma das grandes rádios de Belo Horizonte, para falar sobre o impacto dessa variação da Selic, que lá na pandemia estava em 1,9%, 2%. A Selic o custo, é o preço de custo do dinheiro. É o custo lá do banco. Para ser assim, bem, imagina, lá é o custo. Aí os bancos de varejo pegam esse dinheiro e aplicam suas margens, né, que a gente chama que é o spread, né, financeiro, não vou entrar nesse mérito aqui agora, para poder vender para o mercado. Daí eles vendem lá com taxa que chega a 7% ao mês. Eles compram por 2% ao ano e vendem por 7% ao mês. Então você vê o quanto que o banco ainda ganha dinheiro. E qual que é o impacto disso na economia dentro da odontologia? Então não percam. Eu não sei se essa entrevista vai ser ao vivo ou se vai ser gravada, mas se for gravada, a hora que for ao ar, a gente vai compartilhar os links aí. Mas daí voltando na tabela de preço. Então nós estamos falando de 16% do IGPM acumulado, nós estamos falando em altas de mais de 30% nos insumos de produção. Você vê lá preço desde luva, de descartável, de cerâmica, de tudo aumentou, tá? Tá, mas daí como é que eu faço? Como é que eu faço? Você pode molhar o dedo e falar assim, vou tacar aqui 10%, mas depende. O que você tem que considerar? Isso você vai ver no curso, tá? De novo, se você não perca a segunda turma entre 8 e 11 de fevereiro de 2022, das 7 às 9 da noite, curso de gestão lucrativo para laboratório de prótese. A gente vai ensinar como montar uma lista inteligente. Como que é uma lista inteligente? Ela tem os componentes de custo, que não é só a matéria-prima, não é só a matéria-prima, e comissão é muito fácil, né? Eu pago R$ 50 aqui por elemento aplicado. Eu pago entre pastilha, aplicações e tudo mais, eu gasto R$ 30. Então, 50 mais 30, 80. Eu estou vendendo por 300. Estou ganhando, estou perdendo dinheiro. Aí eu volto na máxima do Thiago. Depende, porque dentro disso você tem que fazer uma provisão de imposto, uma provisão de inadimplência. O que é inadimplência? Aquele cliente que prometeu pagar no mês e não paga, isso daí pode ter uma média. O que mais que nós temos que observar? A tua despesa administrativa, o teu aluguel, se você paga lá 2 mil de aluguel lá no prédio onde você está aí agora, tá, na tua sala, e você tem lá, faceta representa 30% do teu faturamento. Ela tem que assumir 30% do valor desse aluguel, ela tem que ajudar a pagar esse aluguel, assim como todos os outros elementos. Aí você pode fazer um custeio direto por absorção, custeio baseado em atividade, que é o tempo que você demora e os insumos que você aplica em cada etapa produtiva. Então, essa
essa é uma dica que a gente sempre dá. Aproveitem para colocar aí suas perguntas. Tiago, você está dando risada? Acho que você está lendo aqui alguma coisa. Vamos lá, vamos compartilhar. Não, eu tô rindo de você. Você começa a falar de gestão, você empolga. E imagino que o pessoal, se tiver alguma dificuldade entendendo o que ele falou, é porque realmente está precisando fazer o curso, tá? Porque ele fala muito sobre isso nas lives aqui, fala muito sobre isso no podcast, por isso que ele está falando rápido assim. Mas o que eu achei interessante aqui, o Kogut, a Eliane Costa falou um negócio que é interessante. Ela falou que ela reajusta anualmente a tabela dela, porque senão pode gerar uma defasagem. No aumento durante um tempo, aí de repente eu tenho que aumentar tudo que eu não aumentei nesse tempo, né? E é uma observação interessante, Eliane, porque a gente está no meio de uma pandemia, né? Que começou no ano passado. Então, muitas pessoas, além de não aumentarem os preços, acabaram abaixando o preço, né? E aí essa pandemia perdurou. Então, um ano e meio, agora talvez chegue em 2 anos com essa nova variante aí. Então, olha como é que é interessante de entender como é que o mercado se comporta. De repente, essas pessoas que abaixaram o preço para poder se manter no mercado, e não tem nada de errado nisso aí, né? Tiveram essa defasagem, porque agora nessa virada de ano vão ter que aumentar muito. Ou só voltar para o preço anterior, porque como ficou um ano e meio com o preço abaixo, o dentista acostuma, o cliente se acostuma, é aquele preço que ele está pagando, é quase um direito adquirido, né? E também é importante de comunicar isso aí muito bem, né, Kogut? Tem que comunicar para o seu dentista, ser transparente, inclusive do porquê que você está aumentando aquela tabela ali. Normalmente, por exemplo, os insumos, né, Ivoclar, 35% esse ano. Por quê? Porque eles também estavam segurando. Provavelmente o que aconteceu com eles foi exatamente essa defasagem de preço, né? Como aconteceu com a maioria. Então, essa parte de aumento aí ela está falando que aumentou, inclusive, na pandemia, né? E tá certo, faz parte do modelo de negócio que ela definiu e foi uma estratégia que funciona e que, de fato, é melhor, né? Mais fácil de comunicar para o seu dentista um aumento de 5% que de 15%, por exemplo, né, Kogut? Não, com certeza. Gente, se tem coisa que atrai uma energia ruim para o teu laboratório, é medo. Medo de perder o cliente, medo de cobrar o preço justo, tá? Não estou dizendo usura, você não vai cobrar R$ 1.500 uma prótese, não é isso. Eu estou dizendo que você tem que ter lá uma noção do que você precisa para manter o teu negócio, para continuar investindo e colocar um preço realista, claro, olhando o que o mercado está praticando, mas não menosprezando, não tem esse medo. E outra coisa, o dentista que está acostumado a trabalhar com laboratório, não é por causa de 5, 10, 15% que ele vai trocar de laboratório. É muito difícil você começar uma relação. Uma relação, né? Quase como terminar um relacionamento. Exatamente, né? Então é muito difícil. Não tenha, mas para isso você tem que ter base, você tem que saber o que você está fazendo e que maneira você está fazendo esse reajuste, e a gente ensina isso. E a partir do momento que a gente tem lá o preço que você pratica, você tem o custo real, então nós temos a margem real que cada item, cada serviço agrega no teu negócio. E a partir do relatório de produção, a gente sabe para qual cliente, para qual dentista você está mandando e o que você está mandando. Então, quando a gente cruza essas duas informações, olha só que legal. Não somente a margem por item, como também a margem por cliente. É uma coisa que a gente ensina como montar nesse curso de gestão lucrativa para laboratório. Então, você pega lá o dentista Thiago Kempen. Ele me pediu lá 5 facetas, me pediu uma barra de protocolo, me pediu lá sei lá, um provisório. E daí eu vejo que o meu faturamento para ele deu lá R$ 5.000 e o meu custo total, contando com despesa administrativa, contando com a provisão de impostos, contando com a comissão, contando com os insumos de produção, deu R$ 4.000. Ah, beleza. Então, o dentista Thiago Kempen agregou R$ 1.000 na última linha para o meu laboratório. Só que nem sempre a gente vê esse cenário. Nas consultorias, nas assessorias, nós vemos que aqueles clientes que são os principais, aqueles que mais mandam serviço, que é o que mais pede desconto e mais pede prazo, normalmente você finaliza 5.000 de trabalho e tem um custo de 6.000. E daí, por que você não percebe muitas vezes? Porque você não está vendo, porque se dilui, porque você ganha com outros e perde com aquele. Então, se você só olha a última linha, não, ainda está no positivo. Então, continua fazendo. Mas daí, se você reajustasse para ele,
né? Não, eu vou ter que reajustar, eu vou ter que colocar 15% de aumento. Você equilibra a tua conta. Mas daí se esse cliente fala assim, não, então eu não vou parar de mandar serviço para você. Benza a Deus, né? Você vai economizar, vai ser milão a menos de prejuízo lá no final do mês. Olha aí, nosso amigo William, não sei se é ele que trouxe, Isso, né? Mas é isso mesmo, né, William? isso aí, Kogut, acontece muito com o próprio digital, né, essa defasagem. Por quê? Para poder pagar a conta do digital, você tem que trabalhar muito mais ali na cerâmica, injetando normalmente, por isso que você acaba frisando a cera. E aí, aquela parte que já existia, que sempre foi consolidada, que trouxe seu laboratório até aqui, é o que paga a conta daquele novo território, né? Por quê? Porque não foi aplicado um conceito, um cálculo para ter o famoso ROI, né? O Return Over Investment, o retorno sobre o investimento. Você tem que saber que você está comprando aquilo ali, não é só porque eu quero começar a fresar zircônia. Você está comprando um equipamento porque ele tem que te dar um retorno. Em quanto tempo esse equipamento te dá esse retorno, né? Você tem que calcular a depreciação, tem que calcular os custos variáveis, a curva de aprendizado do seu funcionário, né? Ou sua, dependendo de como fosse o modelo de negócios. Então, uma coisa que eu tenho visto muito, Kogut, é que um modelo de negócio que funciona muito legal hoje em dia é aquele laboratório que é muito focado, né? Ele escolhe, olha, eu vou fazer isso. A gente já viu vários laboratórios, por exemplo, focados em resina, laboratório focado em cerâmica, laboratório focado em implantes, tem uns que gostam muito, mas o que eu tenho acompanhado bastante é que laboratórios focados em estética, né, pegar trabalhos estéticos, principalmente escaneados intraoral, mas se for necessário fazer o escaneamento ali de bancada, imprimir, injetar e fazer a maquiagem e entregar o trabalho, né? Tem sido um dos modelos de negócio mais lucrativos. E o que é interessante, e por que eu estou trazendo esse assunto, é que com as informações que você trouxe no curso, é possível da gente entender se o meu modelo de negócio está sendo, de fato, interessante ou não. Por quê? Porque você separa ali pelos grupos de serviço que você está oferecendo, né? Exatamente. Eu não estou conseguindo fazer a barra de rolagem aqui das perguntas, Thiago. Está travado aqui no meu Insta, não quero mexer para não cair. Mas eu só estou vendo aqui uma parte aqui da questão que foi colocada, não foi uma pergunta, mas foi mais uma colocação, de alguém dizendo que ele faz o preço desmembrado e cobra por etapa, tá? De novo, né? Depende do modelo de negócio e eu particularmente, eu acho uma boa estratégia, tá? Eu, particularmente, eu gosto disso. Por quê? Principalmente naquela cultura que muitas vezes é mais um paradigma do que uma necessidade de mandar para a prova. Você tem regiões, tem laboratórios que todo o trabalho ele tem que mandar para a prova. Então vai lá, e daí passa um mês, passa outro mês, e digamos que você já fez lá boa parte da estrutura agora, você já cumpriu lá 2, 3 etapas, a etapa de enceramento, a etapa de vazamento ou de impressão, você já fez lá, já preparou, toda a estrutura já está praticamente pronta, né? Vai para a prova e você não cobra ainda. Né? Você não cobrou essa etapa ainda. Então, tem todo o investimento de mão de obra, de tempo, de materiais que você colocou, e sabe Deus quando que você vai, e às vezes o paciente demora para retornar demora 2, 3 meses lá para retornar, para ver a prova. Então, quando você elimina isso, fica muito mais fácil, que daí impacta numa outra questão que a gente analisa na consultoria, que é o lead time. Cobrar por etapa, então, claro, cada etapa tem o seu custo, mas é isso que monta, que faz a precificação bem feita, quando a gente considera esses custos. E mais claro, os custos indiretos, esses são os custos diretos. Mas daí tem o indireto, que é o aluguel, a conta de luz, enfim, todos os custos que a gente considera lá na nossa precificação. Então, assim, é super importante e quando você economiza etapas, por exemplo, se você não precisar mandar para a prova, tem trabalho que tem que mandar, claro, você está participando principalmente aqueles casos mais complexos, casos sobre implante, protocolos, etc. Mas tem trabalho que você manda porque sempre fez assim, agora vai fazer e não precisaria mandar. E daí você impacta no outro indicador que é o lead time. O lead time, o que, que é? O tempo em dias corridos que a gente mede através do relatório de produção, do momento em que você cadastrou o serviço até o momento que saiu o serviço. Então, isso é medido em dias corridos. Qual que é um lead time ideal hoje, num perfil misto aí de produção? Abaixo de 10 dias, tá? Porque às vezes você fala assim, o meu trabalho eu prometo em 7 dias úteis, né? Que vai dar 10 dias corridos ali.
Beleza. Quando passa muito, eu vejo grandes laboratórios chegando em 20 dias. Em 28 dias eu já peguei laboratórios. E normalmente são aqueles laboratórios que trabalham com casos muito complexos, querem participar de todos os planejamentos com o dentista, por causa do modelo de negócio, manda sempre para a prova, então acaba atrasando demais a entrega do trabalho. E pensa que cada vez que você reduz o teu lead time, você libera espaço de produção e você está ganhando possibilidade de novos faturamentos. É uma continha simples, né? Uma continha que eu fiz esses dias aí no laboratório de um amigo nosso, né? Um faturamento médio de 20 mil reais por dia. Finalizo em média 20 mil reais por dia. Ou seja, um bom laboratório. O lead time estava em 15 dias, tá? 20 mil reais por dia em 15 dias. Se eu reduzo esse lead time para 10 dias, eu estou falando que eu estou liberando 5 dias para receber mais trabalhos ou para liberar tempo, para fazer mais tranquilo, liberar tempo para fazer outras coisas além de praticar a prótese, né? Eu estou falando de 100 mil reais que está ali na mão, 20 mil vezes 5. E aí vem aquela pergunta, tudo bem, falar é fácil, né, Kogut? Você tem lá 15 dias de lead time, você reduziu para 10, né? Encaixou lá na média padrão ideal. Mas como é que faz para reduzir esse lead time, Thiago? Você que mexe tanto com o processo, e dá uma dica. Eu gostei da frase ali, ó. Trabalho no parado no laboratório é dinheiro parado, né? É Exatamente. real de fato. O trabalho, enquanto está lá no laboratório, você não consegue faturar ele, então você está com o dinheiro parado ali, né? Essa necessidade de ter que enviar muito para a prova é muito comum. Tem muito laboratório que precisa enviar muito para a prova mesmo e não tem como às vezes, né? Faz parte do trabalho mesmo, igual a Eliane faz ali. Mas uma dica que igual você falou, que tem vezes que o trabalho demora até 3 meses para ser feito, é essa que o Kogut trouxe, né? Se você reduzir de 3 meses para 2 meses, que ainda é muito, olha o ganho que você tem de capacidade produtiva aí. Ah, não, mas eu faturo por etapa. Tudo bem, você fatura por etapa, mas mesmo assim, a complexidade desse trabalho se estender tanto, o lead time total dele ali, interfere diretamente na sua capacidade produtiva. Então, se eu reduzir só isso aí, já vai dar um impacto muito positivo. Na parte de processo, Kogut, pensando em como que eu posso diminuir lead time dentro do laboratório lá, principal parte, sempre a gente fala que não é nem processo, é capacitação técnica. Quanto mais experientes, quanto mais conhecimento os seus técnicos tiverem, melhor vai ser o nível de entrega deles. Agora, se você tem técnicos com alta capacitação e você define um processo muito bem desenhado, aí você não tem problema nenhum, de fato, né? Aí você não precisa se preocupar com nada, pode tirar férias ali e você está tranquilo. Por que eu falo de técnicos muito bons com processos muito bem desenhados? Esses técnicos muito bons geralmente vão seguir os processos muito bem, e aí você tem previsibilidade do que vai acontecer ou não vai acontecer naquele laboratório. Quando você tem previsibilidade, você tem tempo de resposta, e você consegue resolver aqueles problemas que podem vir a acontecer, né? Essas famosas exceções à operação, que a gente tem que tratar aquela complexidade o quanto antes. E tudo isso, se você tem pessoas mais experientes, você consegue organizar melhor. Então, eu sempre falo que a capacitação junto com os processos é a melhor forma possível. Mas, porém, contudo, entretanto, no Brasil não é fácil da gente ter essa capacitação. Então, é muito importante que os processos sejam bem definidos mesmo, pelo menos bem comunicados. Não conseguiu desenhar o processo, beleza, está muito envolvido na operação, tranquilo, mas comunique muito bem. A gente fala sobre o onboarding do funcionário, né? A Elaine faz muito isso, explica muito sobre isso. Contratou um funcionário, não coloca ele na correria para dentro da produção, coloca ele para passar dentro de cada etapa primeiro, para ele entender o que acontece antes do trabalho dele, o que acontece depois do trabalho dele, que tipo de problema que ele pode enfrentar, como que ele vai resolver aquele problema, que tipo de problema que ele pode gerar, como que ele vai resolver aquele problema, ter um treinamento, né, de 1 a 2 semanas antes dele entrar no fronte de batalha ali, ele tem que aprender a atirar. Isso aí é muito importante. E agora, beleza, temos aí a possibilidade da capacitação, temos a possibilidade do processo, mas, de novo, a gente sabe que no Brasil é muito complicado. A grande maioria dos donos de laboratórios estão 100% envolvidos na produção, não conseguem parar, a menos que seja de madrugada, que é um tempo que teria com a família, para poder mexer nesses processos, não quer fazer uma consultoria agora, não tem uma mão de obra capacitada, já ficou complicado, né? Mas é a realidade que existe hoje no Brasil. Então, o que eu te sugiro
tenha um modelo de negócios. O William, ele está conversando comigo aqui agora, né? Você está até me devendo um pouquinho do seu modelo de negócios aí, né, meu amigo? Tem um modelo de negócio, por que que é importante isso? Porque você vai saber o que que você está produzindo. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho está bom, né? Então você tem que começar a reduzir o seu modelo de negócio, se especializar, igual a Eliane falou que ela está especializada nessa parte de resina. Por quê? Porque aí você consegue diminuir a possibilidade de erro, você consegue diminuir a janela de treinamento da sua equipe, você consegue diminuir a necessidade de capacitação e o espaço entre você e aquela sua equipe. Ter um modelo de negócio bem definido em que você fala, eu sou bom nisso, então eu vou trazer a minha equipe para fazer isso. E aprender a falar não para o seu cliente, né? Foco é saber dizer não. Isso aí pode ser revolucionário, mesmo num laboratório que tem baixa capacitação, que os funcionários são todos júnior, e que tem poucos processos. Por quê? Porque não vai entrar bucha para dentro do laboratório. Se você não aceita o problema não é seu. Entendeu? Isso é muito importante. Então, essas são as melhores dicas que eu posso dar. Procura capacitação. Se não conseguiu, forma muito processo. Se não conseguiu, tenha um modelo de negócio bem definido. E uma outra forma, Tiago, que a gente aborda aí para reduzir o lead time também, e os problemas dentro do laboratório, é melhorar a comunicação externa, através de um bom termo de parceria. Você conversar com os teus principais dentistas, você pode ver, né? A gente consegue criar esse modelo dentro do curso, a gente ensina como filtrar quais os dentistas que mais demora para você entregar trabalho e qual o perfil do trabalho que ele está mandando. E normalmente são aqueles dentistas que sempre esquecem de mandar informação de trabalho, ou trabalho sobre implante, que é mais complexo. A gente já falou isso aqui inúmeras vezes aqui em outras lives, né? Mas assim, procura fazer um termo dizendo o seguinte, olha, é super importante, tá, para nós, para acelerar a nossa entrega, mantendo o mesmo nível de qualidade, e para você, para liberar tempo de cadeira, é melhor para todo mundo, principalmente para o paciente, que o prazo, o tempo de tratamento seja reduzido. E para isso, eu preciso que você me mande, no caso de moldagem tradicional, como que eu faço essa moldagem, qual que é o teu critério, registro de mordida, informação de substrato, informação de componente, no caso de implante, protocolo de cimentação, sei lá, tudo que é importante para você acelerar o teu trabalho, você coloca nesse termo, você escreve. Nós temos modelos gratuitos dentro da K2Go que a gente pode compartilhar. Não, daí você adapta para a tua realidade, obviamente, né? Que facilita. Só o fato de você mostrar isso daí para esses clientes que demoram, daí ele vai conversa com ele, você vai ver como isso começa a melhorar também. E aí, Thiago, chegando agora, 3 minutinhos aí para terminar. Hoje até você se empolgou falando de gestão. Então, na próxima, talvez a gente fale aí de metaverso e o que isso impacta na odontologia. Mas vamos deixar isso para 2022, quando a gente já vai ter lá o nosso terreninho lá na Decentraland, né, Thiago? Vou Então, abrir uma imobiliária do metaverso, você vai ver. então é o seguinte, gente, brincadeiras à parte, é sério, nós vamos fazer, até vou arriscar agora, tá? Vou lançar uma campanha agora para quem estiver nos ouvindo, ou pode mandar um direct para quem você acha que precisa. Nós já temos algumas inscrições, tá? A gente vai fechar as inscrições lá pelo dia 20 a 25 de janeiro, porque o curso vai começar e a gente tem que preparar os materiais de apoio, tudo. Tem que criar os grupos, é tudo muito organizado. Nós temos uma equipe muito eficiente. Você ganha um certificado muito legal, um certificado personalizado de participação no curso. Claro que cumprindo as 12 horas, né, que é do dia 8 ao dia 11. Manda um direct aí na comunidade e fala assim, eu quero o curso. Para quem se inscrever, tá? Agora, até o dia 15, se inscrever, você paga um curso, tá? Tá uma ninharia, tá? R$ 1.600, você divide isso em 6 vezes lá no cartão. Eu nem sei exatamente, mas eu acredito que seja isso daí mesmo. Em 6 vezes sem juros ou 12 vezes, até 12 vezes com juros. Gente, para fazer uma transformação no teu laboratório, será que não vale a pena? E você manda, eu quero o curso, a nossa equipe de apoio vai entrar em contato e você paga um e vai receber 2 links de acesso. Que pode ser, não precisa ser necessariamente no mesmo lugar, que você pode chamar teu sócio, tua sócia, pode chamar um gestor, um gerente, então vocês vão ter essa possibilidade. Tá bom, gente? Não deixem de participar. Eu estou muito feliz com o resultado da primeira turma. Estamos preparando novidades para a segunda turma. E é isso, estou super empolgado. Thiago.
Kogut, quando a gente fala aí de investir em capacitação da equipe, por exemplo, eu queria que só você levantasse rapidinho para mostrar a Tá? Sim, camisa que você está aí. eu vou. Ó, esse, esse aí é o laboratório Smile to Go, que é o laboratório da K2Go, né? Então, a gente investiu em capacitação trazendo a nossa assistente administrativa, tinha acabado de entrar, a gente tinha acabado de contratar ela, menos de um mês que estava na empresa, já colocamos para fazer o curso de gestão lucrativa. Por que que a gente fez isso? Porque a visão dela mudou completamente. Ela começou a entender o porquê das coisas ali, né? Você entender o conceito de custo fixo, entender o conceito de custo variável é uma coisa. Você entender esses conceitos aplicados no dia a dia em um laboratório, que é o que você faz todo dia ali no sistema, isso é totalmente transformador. Por quê? Porque é da visão. Mesmo que você não pegue essas ferramentas e use todo dia, nem nada, você pegar esse conceito na mente aqui, né, entender, abstrair aquilo para entender, é assim que funciona, é para isso que essa categoria está aqui, é assim que eu faço um relatório, é assim que eu, de fato, eu consigo calcular por produto ou por cliente, eu demito um cliente, né? Então, esse curso de gestão lucrativa é muito importante, então invista em capacitação, né? Essa oportunidade que o Kogut está trazendo é interessante para você que é empresário, por exemplo, compra e traz o seu auxiliar administrativo, ou o seu gerente administrativo, ou às vezes, como a grande realidade da maioria dos laboratórios de prótese, né? Você que é o ceramista, traga sua esposa que é administradora do seu laboratório. Então você tem dois acessos aí para poder fazer essa organização e principalmente essa mudança de cultura, mudança de mentalidade mesmo. Isso aí, gente. Então, fica aí a dica, fica o convite. Na próxima sexta, episódio 118, com mais novidades, mais surpresas, temas disruptivos, construtivos principalmente, falando aí sobre odontologia da nova era, agora na era do metaverso. Um abraço, gente. Um abraço.